Bom dia, pessoal. Hoje é 2 de abril de 2025. Estamos numa área na região de Serranópolis do Iguaçu, aonde viemos avaliar um campo demonstrativo de materiais de feijão. Nós tínhamos implantado esse campo para mostrar para os agricultores o comportamento das variedades de feijão na nossa região. Mas depois do plantio dessa área, praticamente não ocorreram mais chuvas, tá? Sendo que foram chuvas quase insignificantes, de 2, 3, 5 milímetros. Somente agora, no último fim de semana, que ocorreu uma chuva mais volumosa, em torno de 30 milímetros. Tá? Então hoje nós viemos aqui observar esses materiais, como foi o comportamento deles em relação a esse elevado estresse hídrico. Aqui nós estamos num material do grupo dos cariocas, que é o IPR Águia. É um material novo, tá? Que foi plantado nessa região. Então, como podemos ver, tá? Apesar da seca extrema que teve aqui, como eu comentei, depois do plantio, esse material não viu mais chuva, né? Sendo que somente agora, então, com essa chuva de 30 milímetros. Mesmo assim, o material teve um bom desenvolvimento ainda, tá? E nesse momento ele se encontra em pleno florescimento, tá? Então podemos ver, né, que ele está com os botões florais, está em pleno florescimento. Mas, como eu comentei, pelo estresse que essas plantas tiveram, elas tiveram uma resistência muito boa. Óbvio que afetou a sua produção, afetará, né? Mas mesmo assim, ele teve um comportamento muito interessante. Então esse é o IPR Águia. Agora vamos descer em outro material plantado nessa região, tá? Esse é outro material do IPR, é do grupo dos carioca também, que é o Sabiá. Então, como podemos ver, ele também teve uma resistência bem interessante, tá? Também está em pleno florescimento, tá? E apesar de toda a seca que aconteceu, ele está com um comportamento muito interessante. Agora, com as chuvas voltando ao normal, né, então vamos continuar acompanhando, fazendo os manejos. E aqui nessa área, até os manejos o produtor teve que dar uma certa abandonada, porque como estava muito seco, né, nem tinha como fazer alguns manejos. Agora vamos voltar ao normal em relação aos manejos, certo? Então esse é o IPR Sabiá. Então podemos ver que ele também teve um comportamento em relação ao estresse muito bom. Agora vamos descer em outros materiais, né? Saindo do grupo dos carioca e entrando no grupo dos feijões pretos. Então aqui nós vamos ter o material Tuiuiu, certo? Como podemos ver, a resistência dele em relação ao estresse hídrico já foi menor, né? Então as plantas já estão mais sentidas, né? O desenvolvimento também foi menor. O material também está em pleno florescimento, tá? Apesar que esses materiais, se tivesse ocorrido chuvas normais, eles já teriam feito florescimento e já estariam, né, com vagens. Mas devido, né, à seca, então esse desenvolvimento foi prejudicado e somente agora que eles estão em pleno florescimento, certo? Descendo mais um pouco, nós vamos ter outro material do grupo dos preto, que é o Urutau. O Urutau hoje, na nossa região, é um dos materiais mais plantados. Então, como podemos ver aqui, o Urutau também teve um comportamento em relação ao estresse hídrico muito interessante. Teve uma tolerância muito boa, tá? Ele também está em pleno florescimento, né? E já tem a formação de algumas vagens, tá? Então, esse material, apesar da seca que teve aqui, né, como eu comentei, depois do plantio só está vendo chuva agora. Então, esse material teve uma resistência, uma tolerância muito interessante também. Beleza? Nós estaremos tentando fazer avaliação de produtividade nessa área. Conforme a gente vai obtendo as informações, estaremos repassando. Beleza, pessoal? Então, só para os senhores conhecerem alguns dos materiais, né, que o IAPAR tem disponíveis na nossa região. Valeu, muito obrigado, até mais.